Vamos continuar os nossos estudos do MSA? Então, vem aqui comigo! Olá a todos, meu nome é Thierry e estarei ministrando esse curso do MSA gratuito para vocês aqui no YouTube. Caso você chegou agora ou até mesmo não esteja sabendo, nós já passamos pela fase 1 completa aqui no canal do YouTube e nesta aula iremos finalizar a fase 2. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Referente à fase 2, já abordamos nas aulas anteriores figuras musicais, compasso, barra simples, dupla e final e fórmula de compasso em 4. Nesta aula, abordaremos ritmo e pulsação e a forma de realização dos exercícios rítmicos. Vamos dar início à aula falando de ritmo e pulsação. Qual é a diferença entre eles? O ritmo é a distribuição de sons num espaço de tempo. Esses sons podem ser curtos, longos ou até mesmo silêncio, que são as pausas. Já a pulsação é a batida, o pulso, que marca o início e fim desse espaço de tempo. Então, aqui nós temos um exemplo do silêncio, um espaço de tempo, o bater da mão, ou um estalo. Um espaço de tempo, bater da mão, espaço de tempo, bater da mão ou estalo e assim por diante. Vamos fazer um exemplo na prática para vocês entenderem melhor essa diferença. Pensando aqui num hino, Cordeirinho, por exemplo, 4-4-1. Vou cantar ele e fazer a marcação. Ré, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, 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 Sol, Fá, Sol, Lá, Fá. Finalizei. A parte que eu fiz cantada, além de ser a melodia do hino, é também a parte do ritmo, porque eu fiz uma figurinha mais longa, outra mais curta. Então, é a maneira como esses sons estão dispostos aí nesse espaço de tempo. E com a mão eu fiz o quê? A marcação, o pulso, que vai indicar o início e fim desse espaço de tempo que nós fizemos no ritmo. Então, essa é a diferença entre ritmo e pulsação na prática. E agora vamos ver alguns exemplos de pulsações do dia a dia, cotidiano. Batida do coração, pisca-alerta do carro, relógio, são exemplos de pulsações constantes, que não param, estão sempre no mesmo movimento, a mesma batida. Os exercícios a seguir, rítmicos, eles têm como principal objetivo desenvolver a pulsação. A pulsação é muito importante para o músico. Nós temos que ter sempre em mente a batida, aquela regularidade dentro do hino, dentro das lições. Não podemos iniciar um hino rápido e terminar devagar. E isso tem a ver com a nossa pulsação, com o metrônomo, batida. Então precisa sempre estar muito bem com essa parte do senso rítmico, está bem resolvido com a pulsação. Então vamos ver melhor esses exercícios. Como nós comentamos, então, na linhagem de pulsação, pulsação é um pulso regular que contém batidas constantes com a mesma duração. Então, não posso variar, sempre no mesmo movimento, na mesma batida constante. Esses exercícios poderão ser diversas maneiras, então a marcação do tempo pode ser através de palmas, então posso fazer palma nos exercícios, sempre também a cada pulsação, uma palma a cada pulsação, que são as linhas na verticais. Outras maneiras de fazer os exercícios rítmicos a seguir. Opção 2. Bater a mão sobre uma superfície. Pode ser a mesa, perna, banco. Só precisa prestar atenção para movimentar apenas o braço e não o pulso. O pulso não desce, não sobe, não vai para o lado, enfim. Atenção! Pode-se usar também lápis, bater a base do lápis ou outro objeto rígido sobre uma superfície ou até mesmo qualquer outro material ou equipamento que você tenha que dê para realizar os exercícios de ritmo, aqui que iremos fazer a seguir, uma baqueta, por exemplo. Atenção aos pontos. Nas alternativas 2, 3 ou 4, ou seja, tudo que não for palma, nós devemos sempre prestar atenção na preparação para o movimento, sempre na altura do peito. Atenção, este é um ponto que nós não fazíamos no MTS. No MTS era sempre o levare, que é aquele gesto preparatório antes de iniciar o solfejo. No MSA não
não temos mais levário, nós temos a preparação para o movimento, que é na direção do peito. Atenção, isso será usado até o final do MSA em todos os exercícios, precisa estar sempre aqui. Direção, a preparação na altura do peito. Atenção à pulsação, iniciar a batida sempre na parte de baixo, então na hora que eu bater é onde inicia a pulsação. Também, atenção, mão, objeto ou outro equipamento, sempre movimentado de baixo para cima, iniciando e terminando no mesmo ponto embaixo. Movimento reto, preciso, constante e sem curvas. Então, neste caso, por exemplo, escolhi lápis, vou fazer aqui, ó, preparação, direção do peito, comecei embaixo, fui em cima, baixo em cima, sempre na mesma pulsação, não fiz curvinhas nem bolinha, enfim, somente de baixo para cima, tudo bem? Batendo na superfície, iniciando e terminando no mesmo ponto. Além disso, devemos prestar atenção que na hora de subir a mão não deve passar da linha dos olhos. É legal que fique aí mais ou menos próximo ao queixo, enfim, pode ser aqui também, mas não pode passar muito dos olhos lá em cima, certo? Vamos nessa! Aplicando o conteúdo agora. O primeiro exercício são as batidas regulares a seguir com a mão, no caso irei fazer com o lápis. Nós temos várias barrinhas, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 barrinhas, então iremos fazer 10 batidas com a mão, com o lápis, seja qual for o recurso que você escolheu para fazer o exercício. Então vamos lá, sempre direção, preparação na direção do peito. Vamos nessa, vou falar 3, 4 e nós faremos 10 batidas. 3, 4... 10 batidas. Bem simples este exercício. Exercício 2. Vamos fazer as batidas regulares com a mão e cantar a sílaba tá. A sílaba tá é um fonema que nós iremos utilizar para a leitura rítmica. Atenção, não deve se cantar tá, ou cortando, ou tá. Não, sempre numa linha reta, como se você estivesse apertando ou soando uma única notinha no seu instrumento. Tá, o mais reto e puro possível. Então vamos lá, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barrinhas. Então iremos fazer 11 pulsações, tá, falando tá reto. Uma dica: puxe bastante fôlego pelo nariz e vá soltando devagarinho pela boca, como se estivesse soltando ar em um canudinho bem pequenininho. Deste modo, você consegue controlar melhor o seu ar, além de puxar bastante fôlego no início da lição para não dar nenhuma falta de fôlego no meio dela. Puxe bastante fôlego, preparação, direção do peito, 3, 4, iniciaremos. 11 batidas. 3, 4, tá. Finalizamos. E o exercício 3, nós iremos falar a sílaba tá apenas onde os ritmos estiverem ligados por traços. Então, aqui nós temos 3 traços, não fala nada. 3 traços, não fale nada. Repare que o tracinho, ele vai até o terceiro. Então, quando batermos a terceira batida aí embaixo, corta-se o som. Por exemplo, tá. Chegou na terceira batida, corte o som. Vamos nessa então, vou falar 3, 4 e iniciaremos. Puxe bastante fôlego, preparação, altura do peito. Vamos lá? 3, 4, tá, tá, tá. E finalizamos. Bem simples, esses são os exercícios com as barrinhas na verticais. Vamos continuar com o exercício 4, fazer a leitura rítmica considerando os traços vermelhos fortes e os traços azuis
fraco. Você se lembra qual que é a propriedade do som que nós falamos lá na fase 1, que se refere quando o som é fraco ou forte? Ele se refere ao volume, como ele se chama? 3 segundinhos. 3, 2, 1. Se você respondeu intensidade, você acertou. A intensidade é a propriedade do som que regula o volume, ela se refere ao volume, ao som. Então, no caso, se ele é mais forte ou se ele é mais fraco. Então, aqui nós iremos utilizar a propriedade do som chamada intensidade para fazer o exercício. Mesmo ponto. Aqui começou a falar tá, na segunda batida corta o tá. Azul fraco e vermelho forte. Vamos nessa então. Puxe bastante fôlego, preparação em direção do peito. 3, 4, tá, 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 tá. E finalizamos. E agora, vamos fazer a leitura rítmica usando as figuras musicais. Aqui é um ótimo exemplo para diferenciarmos onde é som, onde é pulsação. Qual é o ritmo, qual é a pulsação. A pulsação é sempre aquela batida constante, ela determina o início e o fim do espaço de tempo. E aqui acima é um exemplo de ritmo. Como essas figurinhas estão dispostas? Qual que é a distribuição do som nesse espaço de tempo? Então aqui no caso ele quer que nós consideramos a semibreve 2 batidas, a mínima 1 batida e a pausa essa daqui é a pausa de quem? Da semibreve ou da mínima? Esta é a pausa da mínima, porque a barriguinha dela, o quadradinho dela, retângulo, está para cima. Então, semibreve, 2 batidas, segure 2, tá, 1, 2, segurando tá. E a mínima, 1 batida, a pausa da mínima, 1 batida de silêncio. Então, vamos nessa novamente, a pulsação. Onde está azul é que nós iremos falar a sílaba tá. Tudo bem? No caso aqui, a semibreve são 2 batidas, então segura tá por 2 batidas. E silêncio, não falaremos nada, é a pausa. Vamos nessa então. Puxe bastante fôlego, preparação, altura do peito. 3, 4, tá, tá, tá. Tá, 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 tá. E finalizamos o nosso exercício. Um parênteses muito importante aqui. Quando nós estávamos fazendo os exercícios com as barrinhas, quando chegava, por exemplo, na segunda barrinha, ele tem um tracinho. 1, 2. Na segunda barrinha, a gente já cortava o som. Aqui, no caso das figurinhas musicais, não podemos fazer isso, porque elas têm a duração, por exemplo, a semibreve no exercício, 2 batidas. Então, eu vou fazer 2 batidas completas. Se eu fizer apenas uma, tá... Eu estou indicando que seria, no caso, a mínima, 1 batida. Então, são 2. Tá... Quando eu vou para a terceira batida, eu corto o som. Deste modo, eu vou completar os 2 tempos, as 2 batidas que o exercício pediu para mim, referente às figuras musicais. Então, quando o exercício dá com as barrinhas, você já corta na segunda barrinha, onde acaba ela. Se ele te der com as figuras musicais, precisa cumprir o valor dela, a batida até o final, até o início da batida seguinte. A seguir, faremos uma revisão de todo o conteúdo abordado na fase 2 através do nosso mapa mental da nossa plataforma online. Muito bem, na fase 2 abordamos todos os pontos. Na primeira aula nós iniciamos falando sobre as figuras musicais, que elas servem para representar a duração do som, do silêncio e do ritmo musical. Então nós temos 7 figurinhas musicais, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Cada uma tem o seu desenho gráfico, a sua pausa, que é o silêncio, e o seu número, aquele RG que nós já comentamos. Também nós fizemos o agrupamento das figuras musicais, um assunto extremamente importante que é a junção dessas figurinhas para se obter uma única.
Falamos que no inário é abordado até a semicolcheia, vimos as definições de nota musical, figura que representa o som, a pausa que representa o silêncio, as partes das figuras, cabeça, haste, bandeirola ou colchete, e também as figurinhas com colchetes podem ser ligadas com barra de união. Falamos também de compasso, que é a divisão de um trecho musical em séries regulares. São divididos em simples e composto, simples 2, 3 ou 4, composto 6, 9 ou 12. Se for de 2 em 2 é binário, 3 em 3 ternário e 4 em 4 quaternário. Além disso, abordamos as barras de compasso. Barra de compasso, elas indicam o início ou fim de um compasso, que essa é a barra simples no caso. A barra dupla, que separa seções ou trechos da música, e a barra final, que conclui a sessão musical. Por fim, falamos de fórmula de compasso em 4, que são os dois números sobrepostos que nós indicamos em cima, número superior, a quantidade de tempos de um compasso, e o número inferior, de baixo, indica a figura de um tempo. Então, 4 por 4 é um quaternário simples, tem 4 tempos dentro de cada compasso, e a semínima vale um tempo, é a figura de pulso. E hoje abordamos também ritmo e pulsação. Ritmo é a distribuição de sons do espaço de tempo e a pulsação é a batida. Então, nós demos o exemplo com o espaço de tempo, bater da mão com o hino que foi abordado. Todos esses pontos são abordados no mapa mental, que é uma revisão geral de tudo que foi abordado em cada fase. E agora, comentando um pouco melhor sobre essa parte de materiais, aqui na nossa plataforma online do Music Studio, nós temos várias frentes do MSA para você que é instrutor lecionar com mais facilidade e qualidade, elevar o nível das suas aulas. E para você que é aluno ter uma rápida compreensão, entender sem dificuldades. Hoje, por exemplo, nós utilizamos o mapa mental, que é um resumo da fase inteira. Então, você pode usar como revisão, dá para fazer ele com as listas, provas digitais. É um ótimo conteúdo fácil, porque basicamente ele se auto-explica. Também nós temos as provas digitais, que dão resultado imediato. Você não precisa ficar criando listas, fazendo provas, corrigindo prova de aluno por aluno, perdendo tempo elaborando todos esses pontos. Já está tudo prontinho. E também os slides para lecionar. Não precisa ficar indo na lousa, desenhando, escrevendo. Já está prontinho os slides. Os slides que nós utilizamos no nosso curso são os mesmos que você, instrutor, levará no dia do GEM ou na sua aula com seus alunos. O importante é que já está tudo prontinho, você nunca mais terá que colocar a mão em material. E claro, terá uma ótima metodologia, seguindo um padrão para elevar o nível de suas aulas. Lembrando que nossos materiais são sempre atualizados. Vocês sabem que a CCB sempre está trazendo errata, algo novo, atualização, então não compensa vocês comprarem cursos avulsos onde vocês não terão acesso a materiais atualizados, uma vez que você comprou o curso e se você quiser atualizar ou algo novo, você tem que comprar outro curso. Aqui no Music Studio nós trabalhamos com assinatura e isso faz com que você tenha acesso a todo o conteúdo atualizado. É disso que vocês precisam, usar materiais 100% atualizados. Agradecemos vocês pela aula de hoje. Nós abordamos a fase 2 completa e na próxima aula iremos fazer a prova digital para solidificar todo o conteúdo aprendido nesta fase. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo, comente se ele te ajudou, porque é uma maneira de nós sabermos que vocês estão gostando do conteúdo e nós iremos trazer mais. Compartilhe com seus amigos no grupo de WhatsApp da sua cidade referente a músicos e organistas ou até mesmo aquele amigo que você sabe que precisa de ajuda no MSA. Vejo vocês na próxima aula.